Boa noite, meus amigos. Aqui é o Dário dos Santos Pregador, mais uma vez neste canal. E hoje eu venho umas curiosidades que são muito estudadas, umas reveladas e outras não, como na palavra de Deus. Algumas coisas reveladas e algumas hipóteses, como pode ter acontecido, que foi a crucificação do nosso Senhor, é algo muito misterioso. E hoje eu venho falar sobre as curiosidades da crucificação. Um dos 4 evangelhos menciona a palavra quando Jesus é crucificado. Mateus conta de um jeito, Marcos conta de outro, Lucas de outra maneira e João. E o evangelho de Lucas, que escreve o doutor Lucas, escreve mais detalhado, é um evangelho mais detalhado, da maneira que ele foi crucificado, e os outros evangelhos também. E o nosso Senhor Jesus foi crucificado no lugar chamado Gólgota, que em hebraico se fala Gólgota, e no latim lugar da caveira, o lugar que era as execuções fora dos portões, fora de Jerusalém, que o nosso Senhor foi crucificado. E para que os irmãos não venham só ficar nas minhas palavras, está aqui em Lucas capítulo 23, somente o versículo 33, está escrito assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, aos malfeitores, um à direita e outra à esquerda. Era muito comum naquele tempo morrer em cruz, mas a morte de cruz foi inventada antes de Cristo, foi inventada pelos assírios. Com o passar dos tempos, quem aperfeiçoou essa morte horrenda que tinha naquele tempo foi os romanos. E o nosso Senhor Jesus foi crucificado daquela maneira, de morte horrível. E todo mundo sabe, conhece a história. Mas antes disso, eu queria contar que quando Jesus estava num jardim chamado Getsêmani, a palavra Getsêmani significa lugar do óleo, lagar de azeite, lá fabricava azeite naquele lugar. O nosso Senhor Jesus teve um fenômeno sensacional que hoje quase ninguém, ele foi o único, raro, conhecido, não só pela história, mas sim pela medicina. O Senhor teve um nome científico chamado hermadidrose. O Senhor começou a transpirar sangue. Por quê? O Senhor teve esse fenômeno porque ele, com a sua adrenalina muito alta e medo e ansiedade, fez que ele transpirasse sangue, porque o seu corpo começou a drenar. O sangue ficou circulando durante todo o seu corpo. Se fosse uma pessoa normal, diz cientistas, diz médicos, a pessoa poderia dar uma parada cardíaca. Mas como o Senhor teve que cumprir morte de cruz, não teve, é por isso que ele foi e teve esse fenômeno, e começou a transpirar sangue. Então, quando o Senhor foi crucificado, chegando nesse lugar, Caveira, que nos 4 evangelhos fala Caveira e Gólgota, traduzindo para o grego e para o hebraico e pelo latim, que eram as 3 línguas que tinha naquele tempo, o Senhor Jesus foi crucificado daquela maneira. Alguns falam que o poste transversal já ficava lá, preso lá no Gólgota, e o Senhor levava a parte horizontal nas costas. E era um peso daquela madeira já de 50 quilos. Era uma morte muito horrenda.
Mas antes de ser crucificado, os romanos tinham a parte da flagelação. O Senhor foi flagelado com um chicote chamado azorrague, que tinha 12 tiras. Tinha pedaço de chumbo e muitas das vezes ou era ferro ou tinha pedaço de ossos de carneiro, que quando batia nas costas fazia 12 rasgos. E o Senhor teve 409 cortes no seu corpo. Diz cientistas, diz alguns teólogos também falam que ele teve 409 cortes no seu corpo. E onde batia, machucava não só por fora, mas sim fazia uma avaria por dentro também. Machucava, e o Senhor diz, alguns teólogos e cientistas falam que o Senhor começou a sangrar por dentro, ou seja, uma hemorragia interna. E começou aquela flagelação, fora a coroa de espinho, que era, diz os botânicos, que era naquele tempo, era a espinha da acácia. Ela se enverga, mas não quebra, e entrou alguns milímetros pelo seu crânio, que foi a coroa de espinho que colocou na sua cabeça. Então ele vai e parte para o Gólgota, que naquele tempo os condenados eram obrigados a levar a sua cruz. Era obrigado a levar o que ia ser a sua própria execução, que era a cruz. Ele era levado, era obrigado a levar. Então quando ele chegou lá em cima, e o Senhor caía, porque já estava muito cansado, muito abatido, fora sangrando, e aquelas pedras daquelas ruas de Jerusalém era muito pedregosa, era muito dura, era cascalhos e tinha ponta, e cada vez que ele caía machucava. E o Senhor teve vários tombos, até chegar lá. Isso todos sabem que teve um homem chamado Cirineu, da Cinéria, um lugar chamado Cinéria, que era negro, que é como se fosse o país da Nigéria hoje, e ele ajuda a levar a cruz. E no momento ele não queria, porque era vergonhoso alguém levar a cruz de um condenado, mas ele ajudou. Chegando lá em cima, ele vai e deixa o Senhor executado. E os pregos eram grandes, dos pés e das mãos. Alguns falam, porque a crucificação é algo muito misterioso, que não tem deixado exatamente como foi. A gente tem uma base como é que foi. E o Senhor foi crucificado. Uns falam que os pregos entraram ou nas mãos ou nos punhos, na direita e na esquerda. E o Senhor também foi crucificado e pregado também nos seus pés. Juntava os pés e colocava os seus pregos nos pés. Juntava os dois, e a marreta era pesada e cravava na madeira, furava a madeira. E tinha um lugar onde apoiava os pés, se chamava clavilha. É onde se apoiava os pés. E tinha cordéis que amarravam os seus braços, para que não caíssem e sustentassem o corpo. E ali ele era crucificado. E dizem, algumas histórias de crucificações falam que os presos, os condenados, morriam nu, para que sejava que eles tinham que ser escarnecidos não pelos seus executores, mas sim pelo povo. Mas como Jesus era judeu, não podia morrer nu. Então o Senhor com certeza tinha um pano, como se fosse uma espécie de sunga hoje, para tampar as suas vergonhas. E o Senhor foi crucificado ali. Ali morria com 2 ladrões. Alguns historiadores e teólogos falam que um se chamava Gesmas e outro Dimas. Gesmas escarneceu, que ele fala com ele, se for possível, se você realmente é Cristo, salva-te a mesmo e a nós. E Dimas o repreendeu e fala assim: tu não temes a Deus nem na própria condenação, nós estamos aqui porque somos merecedores. Ou seja, ele é o réu, confesso. Ele confessou que estava ali, que ele tinha que morrer porque ele era culpado.
de suas ações. E ele fala, todo mundo já conhece essa passagem, que o Senhor vai e fala que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus crucificado ali, os judeus tinham uma maneira de parabenizar a dor. Uns era vinagre, como está escrito, e a outra era extraída de uma palmeira chamada síquera. Bebia aquilo ali para tentar inimizar a dor. Já era a prática dos judeus de modo de crucificação para tentar inimizar a dor. Então, o Senhor, quando foi ali crucificado, tinha vários aspectos de as pessoas ficarem escarnecendo. Alguns soldados romanos, principalmente o centurião que comandava a crucificação, levava as sandálias. E os soldados faziam sorteio entre eles, como está escrito, e levava as suas vestes. Então, no momento de crucificação, o Senhor ali ficava horas e horas, no momento de agonia, de sofrimento, pelas posições dava cãibra e pelo modo que o Senhor estava com os braços estirados, os pulmões eram pressionados. E por isso que começava a dar asfixia, falta de ar. E além de perder muito sangue, o suor daquele tempo que o sol chega em Israel, praticamente 50 graus, foi na hora que o Senhor foi crucificado. O Senhor foi crucificado de 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Foi a hora que ele expirou, que ele entregou o seu espírito ao Pai. Então, nesse momento, ele ali pede água para beber. Mas eles não dão água para beber, eles dão vinagre para o Senhor beber. E ele recusa e não bebe, e ele vai e entrega o Espírito ao Senhor, que fala, está consumado. E na tabuleta de cima do topo da cruz tinha a placa de acusações. Alguns eram estrupadores, ladrões, assassinos, e colocou ali principalmente para escarnecer de Jesus, que era o rei dos judeus. Era para escarnecer. Então, irmãos, eu estou deixando esse modo de curiosidade da crucificação, que é um modo, é o primeiro ensinamento, primeiro estudo que eu estou dando para os irmãos. Eu creio que os irmãos, se gostaram, apreciem bem, que é muito bom a gente aprender, e quero que os irmãos também pesquisem também. Ficam na paz do Senhor, tenham uma boa noite e até a próxima. Amém?